Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Amém. Paz do Senhor, queridos. Amém. Eu falei com você que aqui é graça e paz. Perde esse costume. A paz do Senhor, igreja. Amém. Tá vendo como você tem que já começar a aprender? O marido fala uma coisa para a mulher continua. Será que é só na minha casa acontece isso, meus irmãos? Então é problema de fabricação. Deixa que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Segura que eu também hoje vim pronta para falar, hein? Você veio na onça. Pronto, eu não sei, mas que matou umas 3 onças. Meu Deus do céu, Jesus. Segura. Josué capítulo número 6. Os irmãos colocaram aqui no telão, a partir do versículo 1. Ele vai dizer o seguinte, ó: os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, os seus valentes e valorosos. Agora você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Pula para o versículo 10 agora, por favor. Mas Josué tinha dado ordem ao povo para não nem fazer barulho até que ele mandasse. Então Josué deu uma ordem, não é para gritar. Nós conhecemos essa história, porque Josué agora ele está de frente para as muralhas de Jericó. E diante de muralhas, tem pessoas que estão achando que vão derrubá-lo no grito. Diante de algumas muralhas que nós temos enfrentado dentro da nossa família, tem irmãos ainda pensando que vão derrubar na força do braço. Mas como começa essa história, pastor Hélio? A grande questão é que Deus fez uma promessa, assim como cada um de nós aqui estamos debaixo de promessa, amém? Você está debaixo de promessa? Amém. Existe uma promessa sobre a sua vida? Você pode dar um glória a Deus por isso? Então existem famílias, pastora, que estão debaixo de uma promessa. A promessa é: eu vou introduzir vocês em uma terra. Essas famílias saem do Egito e durante muitos anos estão dando voltas. Eu já falei aqui, eu fiz essa curiosidade, eu coloquei no GPS. Da cidade do Cairo até Jerusalém seria uma caminhada entre 6 a 7 dias. Só que esse povo, pastor Renato, pastor Márcia, está dando voltas. E por que tem muitos que estão dando voltas? E isso é importante frisar, porque tem pessoas falando assim: a promessa não chegou. Mas você sabe que muitas promessas não chegaram por consequência de suas desobediências. E é importante frisar isso, porque nós sabemos, às vezes nem o cônjuge sabe, mas nós sabemos as nossas desobediências. E é pelas nossas desobediências que caminhos que poderiam ser curtos, promessas que já poderiam ser alcançadas pelas nossas famílias, ainda estamos dando voltas. Ainda estamos rodeando. Esse povo está dando volta durante anos. Famílias dando volta durante anos, guiada por um dos maiores líderes que já pisaram na terra, Moisés. Só que quando eles chegam de frente para a promessa, eles avistam a promessa de longe. Deus chama Moisés e fala assim: olha, você não vai entrar, vou recolher você. Passa o bastão. Você está preparando sucessores, Moisés? Será que tem famílias preparando sucessores para dar continuidade à promessa? Porque tem famílias aqui que querem só gozar da promessa, mas não tem preparado sucessores, não preparam a sua descendência para dar continuidade. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, olha, eu vou te retirar. Agora vai ser aquele que você tem preparado para fazer isso. Deus recolhe Moisés, Deus toma Moisés para si, esse grande líder que o povo viu maravilhas
de Deus através da mão dele. E eu preciso refrisar isso, porque foram maravilhas de Deus e não de Moisés. Porque tem chefes de famílias que estão achando que são eles que estão fazendo as coisas, mas sempre será a mão de Deus. Não, está acontecendo, meu salário é porque é devido ao meu estudo, é devido ao meu esforço, é devido à minha dedicação, a casa só está organizada porque eu trabalho, é eu que arrumo tudo. Não, não é você, sempre foi a mão de Deus, através de você. Deus tira Moisés, e agora o povo começa a prantear durante 30 dias, evangelista Guilherme, o aniversariante do dia, 30 dias o povo está chorando, 30 dias o povo pranteando a ausência desse grande líder. E aí nós conhecemos o capítulo 1 de Josué, onde Deus se apresenta para Josué. Deus não envia recado, Deus se apresenta. Tem vezes que Deus envia mensageiros, mas tem momentos que nós estamos no nosso quarto pranteando, que é Ele que fala diretamente conosco. É bom quando Deus usa profeta, mas também é muito bom quando nós estamos com o nosso joelho dobrado, só a gente chorando, clamando pelas nossas famílias, e o Espírito Santo fala diretamente com a gente. Aí Deus chega para Josué e fala: Josué, filho de Num, eu conheço a sua filiação, eu conheço de onde você veio, eu conheço a sua história, eu conheço o seu choro, eu conheço o seu momento. Você é filho de Num, você também é servo de Moisés, que era meu servo. Esse meu servo é morto, Josué. Ele é morto. Mas por que Deus fala para Josué, pastora, que Moisés é morto? Se Josué sabia, inclusive estava chorando por causa disso. Porque tem pessoas que algumas coisas já morreram, mas continuam pranteando até hoje. Pastor, mas não devemos prantear, chorar por algumas perdas? Sim, mas há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Eu não sei você, mas eu conheço algumas pessoas que ainda estão chorando por perdas. Já se passaram um mês, já se passaram 6 meses, já se passaram 1 ano e continuam chorando. Estão chorando porque às vezes uma matriarca ou um patriarca dessa família se foi, que era uma referência. Às vezes estão chorando porque a intimidade também se foi. Às vezes estão chorando porque a admiração também foi embora. Estão chorando porque não tem mais forças, porque algumas coisas morreram. Só que Deus está falando assim, ó: ei Josué, você chorou por 30 dias, agora levanta. Eu esperei o seu tempo de chorar, mas agora é momento de você se levantar. Josué, tem coisas que você precisa orar a mim, e eu espero o tempo necessário, mas tem coisas que não vai ser a sua oração que vai dar jeito. Você precisa se colocar de pé e agir. Pastora Ellen, tem homens e mulheres que estão chorando porque o amor foi embora. Estão chorando porque perderam um filho e dói. Estão chorando porque algum elo na família se foi. E Deus respeita isso. Só que talvez tenha alguém aqui que está chorando e está orando: Senhor, tira essa dor, me ajuda. E Deus está falando assim, ó: eu até ouço a sua oração, mas tem coisas que é você que precisa sacudir essa poeira e se colocar de pé. Josué, levanta-te, seja forte, corajoso. Josué, seja forte, porque talvez você ainda não viu força dentro de você, mas eu sei que você tem força aí dentro, e é por isso que eu estou falando que você consegue ficar de pé, porque talvez nem você reconheça a força que há dentro de ti.
E quando você se sente fraco, é aí que eu te torno forte. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Josué. Mas você precisa ser forte. Força. Porque diante dessa família, diante dessa casa, não é somente no joelho, mas também é na força. É o que um áudio que saiu é no seu catapitfor. Seja corajoso, tenha coragem de tomar algumas atitudes que são necessárias. Porque eu serei contigo aonde tu pisares. Olha que lindo, pastor, porque Deus não está falando assim, ó, eu vou ser contigo na promessa. Eu não vou ser contigo na promessa. Eu vou ser contigo aonde tu pisares. É Deus falando, eu sou contigo no processo da promessa. Não é somente na promessa, mas no processo da promessa eu sou contigo. Como assim, pastor? Olha como no processo, ó, se passares pelo fogo, não te queimarão, porque eu estou contigo. Se passares pelas águas, não te submergirão. Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é um processo, tu estarás comigo. É um Deus do processo, falando, aonde você pisar, eu sou contigo. Para onde tu andar, eu sou contigo. Se tu fores para a direita, eu estou contigo. Se tu fores para a esquerda, eu estou contigo. Josué, eu estou contigo aonde tu pisares. Então levanta, ser forte, ser corajoso. Eu sou contigo, mas você fará esse povo atravessar. Porque eles estão agora diante do Jordão, pastora Ellen. E ele está dando a ordem, ó. Você precisa fazer o povo atravessar. Porque tem líderes de famílias que estão falando assim, eu faço a minha parte, eles que depois façam dele. Não, não. Se Deus te levantou como referência na sua casa, o que Deus tem te chamado para fazer é você fazer com que esse povo atravesse. Pare com isso, eu estou fazendo a minha parte, se eles não querem buscar o problema deles, não. De fato, cada um vai ter que atravessar com a sua própria perna. Mas Deus está falando para Josué, a responsabilidade deles atravessarem é sua. Quando não, a gente diz ao Senhor assim, eu estou orando, eu estou pedindo, eu já clamei, agora está nas mãos do Senhor, espiritualizando aquilo que precisa ser feito por mim e por você. E Deus às vezes fala para nós, ei, não é a oração nesse caso que vai fazer o povo atravessar. A gente ora para buscar direcionamento, a gente ora para entregar a Deus a travessia, a gente ora para pedir a Ele que nos diga quem vai conosco, como fazer, quais são as estratégias, mas na hora de realizar, quem tem que fazer somos nós, e a fé passa pela ação, porque a fé sem obra, ela é morta. Então não adianta eu dizer que estou orando pela minha casa, orando pela minha família, orando pelos meus filhos, se eu não ajo naquilo que eu preciso agir. Não adianta eu dizer que estou entregando o meu casamento. Olha, eu percebo que o meu casamento, pastor, pastora, quando vem até nós, eu percebo que está faltando alguma coisa, a gente já não conversa mais, a gente já não tem mais diálogo, a gente já parece que somos como irmãos dentro de casa. E aí, o que você fez? Eu orei, já entreguei a Deus, já fiz a minha parte, mas nesta noite o Senhor está dizendo para nós, se levanta, orou, agora haja. O que é que está faltando? Está faltando conversa? Senta para conversar. Está faltando admiração? Comece a voltar, a lembrar, a admirar, a lembrar por que se casou. Por que eu casei com o Renan? Lembra do passado? Olha lá atrás, começa a se lembrar, a se recordar de como era, de como foi que você se apaixonou, para que aquela chama comece a reacender dentro de você. Olhe para os seus filhos, o que é que está faltando? Meus filhos não me obedecem mais, meus filhos já não ouvem mais aquilo que eu falo. Começa a observar a forma que você tem falado. Será que tem sido clara a sua comunicação dentro da sua casa? Tem coisas que só a oração não basta. Ore e haja, ore e faça, ore e se levante, ore e marche,
porque só oração, pastor, nestes casos não basta. E Deus está lá do céu dizendo: eu estou doido para ajudar, mas você não se levanta. E aí quando Deus fala para Josué: Josué, levanta-te, ele já morreu. E quando o pastor diz aqui que tem muita gente preso, chorando, não é que você não possa chorar. O problema é que essa dor não pode te parar. Essa dor não pode te paralisar. Ainda que você se levante e em algum momento se lembre, ainda que você se levante e em algum momento chore, ainda que você se lembre e em algum momento você se prostre de novo, mas você não pode se permitir paralisar pela dor. Perdeu, está no passado, chorou, sofreu luto, mas agora é hora de avançar. Tem pessoas aqui dentro que já se divorciaram, tiveram casamentos fracassados e hoje não conseguem mais pensar numa restituição, porque vivem presas ao fracasso do antigo casamento, do antigo relacionamento. Mas Deus hoje pode fazer com que você mude essa perspectiva, que você possa olhar para a sua história pensando: Deus tem algo novo para mim. Não deu certo, eu errei, eu pequei, mas no próximo eu vou acertar, eu vou fazer melhor, eu vou chamar Ele para o centro, mas eu preciso acreditar que Ele tem o poder de fazer. Eu oro, mas eu ajo. Eu oro, mas eu faço. E aí ele manda Josué levantar. E aí a gente lembra de Davi. Davi peca. Aquela mulher engravida, Deus diz que vai levar o menino. E ele começa a clamar e pedir a Deus, pedindo a Deus misericórdia para permitir que o menino fique vivo. E a Bíblia vai dizer que quando o menino morre, os empregados têm até medo, receio de chegar até Davi e contar, porque se ele já estava daquela forma, sem o menino estar morto, imagine quando a notícia chegasse. Mas ele percebe, e a gente que está ligado com Deus, não precisa nem a notícia chegar, a gente percebe o movimento. Quando a gente vê um movimento estranho, a gente já começa a entender que alguma coisa morreu. Se você anda ligado com Deus, se você tem uma vida de oração, não é nem necessário a novidade, a notícia chegar. O movimento estranho já te faz alertar. O movimento estranho já te faz perceber: alguma coisa está morrendo. E aí Davi percebe, não precisou nem falar. Ele chama e diz assim: o menino morreu. E alguém responde sim. E o que Davi faz? Se levanta. Lava o seu rosto. Lava o seu rosto. Tira as cinzas. Senta e come. Mas que frieza, não. Ele chorou no momento que era para chorar. Ele tinha mais alguma coisa a fazer? O menino já estava morto. Aqui nós não estamos pregando insensibilidade. Isso não quer dizer que ele não sentiu dor. Não, claro que não. Afinal de contas, era um pai que estava perdendo um filho e perdendo uma criança por consequência do seu pecado. Um inocente que foi porque ele errou, ele estava sofrendo, mas ele entendeu: não tem mais o que fazer, agora eu preciso me levantar, ainda que doendo, mas eu preciso me levantar. Se nesta noite você entrou aqui com alguma dor, porque alguma coisa morreu, alguém morreu, um sentimento que morreu, mas se você entrou aqui paralisado, hoje é noite do Senhor te levantar e te fazer caminhar. Hoje é noite dele te alimentar nesta mesa, para te fortalecer, para você continuar nesta caminhada. E não é continuar andando para baixo, é continuar de cabeça erguida, sabendo que aquele que te chamou, ele promete, ele garante. Aquele que te chamou, ele vai te dar recurso, ele vai te dar condição, ele vai te encher e você vai continuar essa sua caminhada. Então tem casais que só oram. Bate aqui, fechamento. Peraí, tem muita coisa. Só, né? Que só anda igual amigo eles. Aí orando: ai Deus, me ajuda. Me ajuda você, meu irmão. Tá com um beijo nessa mulher. Quando ela estiver passando na cozinha, agarra ela. Faz a admiração chegar, ou pelo menos subir. Entendeu a piada? Não. Agora tem irmãos que não estão ajudando em nada. Eu não entendi.
É porque a Ellen, na verdade, é loura, tá? Ela demora. Aí eu explico ela em casa. Ou ele que é ruim de fazer piada, Nada a ver com a gente. Eu não loura, consigo não, tá? entender. Sou eu que não... Alguém entendeu? Sim. Acho que sou eu mesmo. A irmã entendeu ali, ela ficou até cutucando o esposo assim. Tem irmãos que não estão fazendo nada. Né? Se ajuda, como o pastor Carlos falou. Que você precisa agir, irmãos. Casamento é ação. O amor que a Bíblia fala constantemente aqui não é sentimento, é ação. Tem alguns irmãos aqui que são maduros. Eu digo maduros de experiência e de idade, né? Acho que o pastor Carlinhos e a pastora Cida são os mais maduros aqui. Vai ele pegar no pé Eu sempre deles. falo com a pastora. Eu não sei se só a época era assim, pastora Cida, eu acho que não. Os casamentos eram feitos de contratos. Não eram baseados exatamente no amor. Não na sua época, mas anteriormente. A própria Bíblia era assim. Abraão vai pegar uma esposa para o seu filho, Isaac. E aí eles se conheceram, flertaram. E como eles se amaram? Porque eles decidiram. É atitude. É agir constantemente. A admiração, irmãos, ela precisa ser nutrida todos os dias. Aí tem um homem que quer um leito viçoso, mas não provoca na sua esposa admiração. Não, pastor, eu passo todo dia com aquela cueca de elefante sem camisa na frente dela. Meu irmão está por fora, a mulher não está preocupada com isso não. Ai, tadinho de você. A mulher, ela quer um macho protetor. Ela quer um macho provedor. Ela quer um homem que fale e exalte a beleza dela. Ela quer um homem que proteja o seu clã, a sua família. Ela quer tem outras coisas, ela quer pix, quer o pix. No outro dia ela quer mais pix, quer outro dia pix de novo. Aí no outro dia ela pede pix para fazer unha, de novo. Tem o pix? Tem, mas não é só isso. É mais isso, mas... Ou é só lá em casa também, irmãos? E ser provedor vai muito além do dinheiro. Sim. Muitos homens talvez olhem, pode olhar e ouvir você dizendo isso, e falar, para o pastor é fácil. E nós já ouvimos isso. Para o pastor é fácil você falar, ser um empresário, como se a gente estivesse nadando no dinheiro. Sabe de nada, gente. Mas graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Mas quando nós falamos de ser provedor, aqui nós não estamos falando exatamente do dinheiro. Porque hoje eu trabalho junto com ele. Para quem não sabe, nós temos um escritório de contabilidade, nós trabalhamos juntos. Mas em outro tempo, eu trabalhei em uma outra empresa, ele na empresa dele, e juntos nós tínhamos a nossa renda. Hoje é tudo junto e misturado. Então, a maior parte vem daquilo que a gente faz, daquilo que a gente constrói juntos. Eu aprendi com um sábio que é melhor ter paz. Aí agora eu comando o dinheiro. Gente, mas a grande questão é a seguinte: tem mulheres hoje que ganham mais do que o marido. Sim. Antigamente, esses dias eu estava conversando com a minha mãe e ela dizendo, Ellen, as consagrações antigamente viviam cheias. E eu fui criada em consagração, em vigília, e ela dizia, ela hoje estava esses dias dizendo para mim, não, e era sempre cheia, eu disse para ela, mãe, só que antigamente as mulheres não trabalhavam. As mulheres tinham esse tempo para sair pela manhã e ir para a igreja orar. Hoje, a grande maioria das mulheres não conseguem estar porque estão trabalhando. Então, a grande questão aqui do prover não tem só... É claro que está ligado ao dinheiro também. Porque ser provedor é prover aquilo que a casa precisa, mas não é só isso. Porque hoje, como eu disse, as mulheres já estão ajudando nessa parte. Mas o que falta nessa provisão, às vezes, do homem? O dinheiro está ok, os dois juntos
conseguem levar a casa, mas falta a provisão do homem na questão da segurança, falta a provisão do homem na questão do equilíbrio dentro do lar, falta a provisão do homem quando a mulher sai de madrugada para trabalhar, o camarada fica deitado na cama e não é capaz de mandar uma mensagem: chegou bem, meu amor, no trabalho. Ele não tem a capacidade de repente sair da sua cama quentinha e levar a esposa no ponto de ônibus, porque é perigoso, tem assalto. Essa proteção às vezes falta às vezes durante o dia dizer: meu bem, como você está? Ou chegar à noite e perguntar. E até as que ficam em casa, os maridos que chegam têm a tendência de achar que as que ficaram em casa não fizeram nada. Ei, aquelas que ficam em casa às vezes trabalham muito mais do que aquelas que saem, e estão muito mais estressadas, porque serviço de casa, criança 24 horas, estressa demais. As que saem ainda conversam, ainda sentam no restaurante, ainda tem um pouquinho de coisas para arejar a mente. Então, quando você chegar em casa, ouça a sua mulher, pergunte como foi o dia, abrace a sua esposa, que você possa prover não só dinheiro, mas que você possa prover proteção, equilíbrio, amor, carinho dentro da sua casa. Então, se a mulher está estressada, você vem com alguns comprimidos na mão. Se ela falar que está com dor na coluna, toma Dorflex. Dor nas pernas, toma dipirona. Se falar que está estressada, dá um antidepressivo. Tá? Mas Josué, voltando para a história, Josué agora, ele atravessa o Jordão. Ele entra na promessa, no ambiente profético, daquilo que aquela família está rodeando por muito tempo. Ele entra na promessa, e agora eles se deparam, pastor Aéreo, com o primeiro desafio: viver a promessa, mas com o primeiro desafio, vivendo a promessa. Porque tem pessoas que estão achando que vão viver a promessa sem desafio, querem entrar e viver coisas grandes em Deus, mas não querem passar por desafios. Entenda uma coisa: o livro de Josué é o livro das guerras. É o livro que o povo está sendo introduzido na promessa, mas é o livro das guerras. É Deus querendo dizer: no ambiente profético, no ambiente da promessa, sempre vai haver guerras. Mas Josué, lembra da palavra que eu falei para você lá no capítulo 1: aonde você pisar, eu estarei contigo. Em cada batalha eu estarei contigo. Em cada luta eu estarei contigo. Em cada desafio eu estarei contigo. Mas no primeiro desafio tem pessoas esmorecendo. É o primeiro desafio. A cidade está fechada, nós lemos, totalmente fechada. E por que a cidade está totalmente fechada? Porque o povo que estava ali dentro ouviu notícias daquilo que Deus havia feito com esse povo. Tem inimigos que estão se trancando, levantando muralhas, porque já ouviram aquilo que Deus tem feito através da sua vida. Já veio notícias, antes mesmo de você pisar na terra da promessa, a notícia já chegou no adversário. Nós precisamos levantar muralhas, trancar a cidade, porque o Deus deles é forte. Eles trancam tudo, só que Deus dá ordem. Por isso nós temos que entender que o alcance da promessa sempre está baseado em ordens de Deus. A ordem é: vocês vão dar voltas, mas não gritem. Porque diante de muitos desafios que nós temos dado voltas antes de chegar na terra prometida, e aí quando nós nos deparamos com a adversidade, nós nos deparamos com as muralhas, muitos de nós queremos derrubá-las no grito. Queremos derrubar na força do nosso braço. Tenta imaginar, o povo hebreu não era um povo de guerra exatamente. O Deus dele é um Deus de guerra. Isso nós precisamos também entender. Nós não somos da guerra, mas o nosso Deus é um Deus de guerra. Mas talvez teriam pessoas falando assim: depois, diante de tantas coisas, a gente consegue derrubar isso aí na força do nosso braço. Vamos liberar um grito alto e essas muralhas vão cair. Mas a ordem de Deus é: dê voltas. E não falem nada enquanto eu não autorizar. Eu queria que colocassem aqui o tema de hoje. Consegue colocar? Porque o texto vai falar sobre isso, né? Sobre a queda das muralhas.
da muralha e restituição das famílias. Então, nós queremos trazer hoje algumas coisas, e aí depois o Renan vai finalizar. O pastor Renan vai finalizar com o texto, trazendo para nós esse contexto. Mas nós precisamos falar aqui sobre algumas muralhas que estão atravessando o caminho das famílias. Algumas muralhas que estão paralisando e impedindo o crescimento e o avançar de algumas famílias. Então, nós precisamos abordar isso aqui. A hora, ela vai correndo, mas nós não vamos deixar de ser fiel àquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Então, uma das muralhas que tem impedido o crescimento das nossas famílias é a falta ou a dificuldade de comunicação entre os membros da família. Hoje, um grande vilão das nossas casas é a falta de comunicação ou uma má comunicação. Porque tem pessoas que acham que se comunicam porque muito falam. Mas o muito falar não te torna um bom comunicador. O muito falar muitas vezes te torna um chato. O muito falar muitas vezes te torna um falador. Mas não te torna um bom comunicador. Espada de dois gumes mesmo, isso aí. É verdade. Porque tem aqueles que acham que só ouvir basta. Sabe? E se comunicar bem, dialogar é diferente. Dialogar é, vamos sentar para conversar? Vamos. E o dialogar é sentar para conversar com a intenção de entender o que o outro está dizendo. É diferente de um debate. O debate é eu falo, você rebate. Você rebate, eu mando de volta a réplica. E assim a gente vai, debatendo. E no debate, muitas vezes, a gente não consegue nem ouvir exatamente o que o outro está dizendo, porque enquanto ele está falando, eu estou pensando na resposta que eu vou dar. Porque o objetivo do debate é querer superar o outro e não resolver o problema. O debate é isso. Quem ganhou? Quem trouxe, né, mais soberba na sua fala? Isso é o debate. Não é verdade? Né? Gente, mas a gente está brincando, mas é algo sério. Então, dialogar é diferente. Então, muitas famílias pensam assim, mas lá em casa não falta conversa. Você já perguntou ao seu filho se a forma que você fala com ele é a forma que ele entende? Você já sentou com o seu marido e já perguntou a ele, você está conseguindo compreender o que eu estou querendo te dizer? Marido, você já sentou com a sua esposa com o ouvido atento para aquilo que ela de fato está dizendo a você? Ou você sentou somente para aplacar a vontade dela de falar, para você se levantar e acabar com aquela história de uma vez? Porque tem muitos maridos que sentam e, tá, deixa ela falar que assim ela vai melhorar, falando, e aí entra no ouvido e sai no outro. No final das contas, nada se resolve, porque não foi ouvido, não foi conversado. E existem muitos casais e muitas famílias que não conversam sobre tudo. Mas casamento é companheirismo. Casamento é lealdade. Casamento é amizade. Casamento é parceria. Como é que eu tenho assuntos sérios que dizem respeito a nós dois ou a nossa casa e eu não consigo conversar com meu marido? O amigo consegue conversar com o outro, mas com a esposa, que deveria ser a melhor amiga, não consegue conversar. Pode ser até assuntos delicados, mas precisam ser falados. Conversem, falem, sentem. Às vezes a gente... É rápido, irmão, é só 2 horas só. É rápido, passa rápido. Eu não sei na sua casa. Tinha uma época que a minha esposa, a comunicação estava difícil. A mulher ela usa estratégia. Deus te dá sabedoria, gente. Entendeu? A mulher é sábia. Aí o que ela fazia? Na hora do combate, quando estava pronto, né? Para o casal ir, aí estava como? Igual Adão, os dois. Aí ela, deitada, vamos conversar. Não. Ainda mais você que tem filho, você sabe como que é.
né? Você sabe como que é, o tempo, meu irmão, você tem que correr. Filho que é bebê, eles são igual o Chuck. Quando você menos espera, mete a cara assim, papai. Você tem que aproveitar o tempo. Aí imagina, quando está pronto, aí ela, a gente não conversa, vamos conversar. Aí eu, vamos conversar depois? Não, se não conversar não tem. Então fala logo. Irmão, tem tempo para todas as coisas, tá, irmã? Me ajuda. Gente, mas viu que ele falou que foi lá no início? No início eu achava que esse era o correto. Eu conseguia conversar? Conseguia. Porque ele não era bobo nem nada. Ele ia sair no meio da conversa? Não, ele ia ouvir, né? Só que eu ouvi impaciente. Imagina, ouve 2 horas. Ouvindo... Ouve 2 horas e termina em 3 minutos. Isso é na sua casa, gente, a minha eu não. tento tanto ser séria, mas não dá. Gente, mas agora a estratégia mudou. A estratégia mudou, pastora Cida. Agora é depois. Porque depois ele está feliz. Depois o pix rola, olha. Pergunta onde quer almoçar. Ele fica todo bobo. Então, olha, se eu posso dar uma dica a vocês, as casadas e as que ainda não casaram, já pega para ficar esperta. Depois, porque depois eles ficam felizes, a autoestima, ó. A gente pensa que a autoestima só tem mulher. Sabia disso? Que não, vocês homem. pensam isso, que só mulher? Porque a gente fala muito de autoestima para mulher, mas homem também tem, gente. E a autoestima do homem está totalmente ligada à vida sexual. Quando a vida sexual do homem ela não é ativa, ele não se sente o fortão, o grandão da casa. Não. E aí quando... né, fofão? Quando as coisas fluem bem nessa área, meu irmão... O Renan sobe, quem já foi lá em casa sabe que tem escada beça. Eu já falei isso aqui. E aí ele sobe, cheio de bolsa, e aí eu quero ajudar, ele fala assim, não, amor, não precisa não. Aí eu digo, quem é o fortão daqui? Gente, mas é verdade, ele cresce de uma tal maneira. Encolhe a barriga, irmão, estufa o peito. Ele não deixa eu pegar uma sacola de compra. Aí esses dias eu tava em casa, eu recebi uma mensagem de uma irmã da igreja. Postando com um vídeo do esposo dela subindo a escada com um galão d'água. Aí ela disse, pastora, tá funcionando aqui, tô fazendo a mesma coisa. Tá certo, quem irmão? é o fortão daqui? Tá certo. Só que não adianta eu dizer que ele é o fortão da minha casa, é o grandão da minha casa, se lá na hora, na minha cama, eu não demonstro que ele é o grande para mim, eu não demonstro que ele é para mim prioridade, eu não demonstro que o meu amor tem que ser para ele. A Bíblia vai dizer que a mulher não tem mais poder e controle sobre o seu corpo, Fala, porque Deus! agora é do seu marido. Só os homens, dá glória a Deus, aí levanta a mão. Isso, irmã. Então, quando você quiser falar sobre assuntos sérios, fale pós e não antes, ok? Vamos seguir. O Então- próximo... Tem mais alguma coisa? Não, irmão, é porque hoje todo mundo acha que tudo é brincadeira agora. Você faz isso, Renan, com as pessoas. Eu falei que ele queria pregar no nosso lugar, se deixar, alguém coloca a mordaça na boca dele, por favor. A outra... Você vai... Não, eu ia falar no sentido, porque o que tem atrapalhado a gente hoje é isso aqui, ó. Sim. Nós sentamos até às vezes sentamos à mesa, mas cada um com o celular na mão. E é engraçado, irmãos, até para nos comunicar, sentado no mesmo lugar, um manda vídeo pro outro. A Rebeca vai vir, pai, acabei de mandar um vídeo, mostra o vídeo, feliz. Mandei para você, meu Deus. E às vezes a gente diz assim, tempo de qualidade é em família. Mas eu estou em casa. Eu passei a tarde inteira em casa. Passou fazendo o quê? Em família mesmo ou só dentro de casa? Porque às vezes a gente pensa que só a presença física basta. Não, irmãos. O teu filho está querendo atenção.
Às vezes você vem para dentro da igreja orar e clamar, porque meu filho está rebelde. E nós já falamos sobre isso. Vamos orar, fazer um propósito de oração. 7 semanas no monte não vai adiantar. Porque quando você está dentro de casa, você não olha na cara do seu filho. Você não senta com ele para saber o que está acontecendo na escola. Você não pergunta a ele quem são os seus amigos. Você não sabe a hora que sai, a hora que volta. Você não sabe com quem anda. E não venha dar desculpa que é porque você trabalha muito. Quando você está em casa, você pode perguntar. Quando você está na rua, você pode mandar uma mensagem. Você pode sim estar presente na vida daqueles que você diz amar. São pais que não sabem, homens que não sabem o nome da professora dos seus filhos. Você sabe o nome da professora dos seus filhos? Você sabe qual é o nome do melhor amiguinho do seu filho na escola? Talvez. Aí depois eles ficam preocupados quando acham coisas. Meu filho faz isso há muito tempo. Mas você desligada, não se deu conta. E aí eu não estou dizendo que não vai passar coisas batido, às vezes vai. Mas que não seja por negligência nossa. Quem está olhando a mochila desse filho? Quem está olhando o caderno dessa criança? Para saber se está sendo feito o dever de casa ou não. E para punir não, para conversar, acompanhar, perceber onde está a falta. Diálogo é isso, é entender, ouvir, perceber. E como eu já falei, a oração não é para que Deus desça com os anjos na terra e resolva o que você precisa resolver. Mas a oração vai te dar discernimento para perceber quando alguma coisa estiver fora do lugar. Para que você possa agir. Nós já contamos uma experiência da nossa filha aqui para a igreja. As redes sociais da Rebeca, nós tentamos regular as redes sociais dela. Até às vezes quando ela posta algum vídeo que sem pedir nossa autorização, nós mandamos apagar, logo em seguida, apaga. Está aparecendo o peitinho, que está começando a começar, apaga. E aí, teve alguns anos atrás, no Instagram da Rebeca, entrou um jovem, botou linda. Meu cunhado de casa mandou mensagem para ele. Nós estávamos no shopping, indo para o shopping, a caminho, né? Estava almoçando aqui. Estávamos almoçando, íamos sair, logo em seguida. E meu cunhado já mandou, só que a Ellen também tinha visto, que notificou no celular dela. E aí quando entramos no perfil, irmãos, entramos no perfil, era um homem ao vivo, se masturbando. E chamando ela para entrar no vídeo. Já tinha ido para o direct. Você está achando que o que acontece com os nossos filhos? Está achando que Satanás está brincando com os nossos filhos? Enquanto nós estamos brincando de sermos pais e mães, Satanás não está brincando. São dezenas, às vezes até do nosso lado, de crianças que estão sendo abusadas. E o abuso é sempre com pessoas que nós não desconfiamos. Ai, que Deus me livre disso. Deus vai livrar assim como nós fizemos a nossa parte. Enquanto Ele dá ordem, você está dando volta na muralha. Você está andando em volta da muralha. Ele não mandou você gritar, mas você não está gritando, mas também está andando em volta dessa muralha, marchando todo dia em volta dela. Nós precisamos, irmãos, zelar pelas nossas casas. Essa coisa, deixa eu dormir na minha casa, quem é? Quem vai estar na casa? Ah, não, deixa eu passar o dia lá. Mas na casa de quem? Ah, o amiguinho da escola. Amiguinho da escola, não é meu amigo, não conheço. Não sou amiga da mãe, não sou amiga do pai. É teu amiguinho na escola, para vocês brincarem lá e ir para casa. Então você precisa ter esse entendimento. E falando de comunicação, eu sei que tinha muitos pontos aqui para falar. E ainda tem, nós vamos mas falar. Mas a comunicação alguns. acho que é algo que a gente precisa dar ênfase aqui. Por quê? Porque você inclusive falou isso, você precisa falar tudo. Aí tem os pais crentes que acham que não pode falar para o filho sobre sexo. Ei, querido, querida, se você não falar, lá fora eles vão ouvir. Ah, mas eles estudam num colégio cristão. No colégio cristão tem um monte de filho do diabo lá também.
E se ele não ouvir de você com entendimento, sabedoria, ele vai ouvir de alguma forma lá fora. Se você não ensinar os nossos filhos até sobre coisas que eles devem aprender. E aí, tu lembra, amor, quando Rebeca viu o cachorro em cima da cachorra? Rebeca pequenininha. Papai, Ele está fazendo xixi. o cachorro está fazendo xixi na cachorra. E, meu Deus, aí tivemos que explicar a ela que não era xixi. Porque um dia ela ia entender. E que forma que ela iria entender isso? Agora, deixa eu só aproveitar esse momento, porque, de fato, irmãos, é muito difícil, porque quando ela fez ela teve essa percepção, a gente não falou claramente, exatamente o que era. Augusto, pega o Porque ela ainda não teria condição de entender. E a gente fez de uma forma muito lúdica, mas explicamos que aquilo ali, o cachorro não estava fazendo xixi na cachorra. E aí os pais hoje têm essa dificuldade de saber, pastor, qual é o momento de falar sobre isso. E eu já vi muitos pais que os filhos vêm para perguntar, inclusive, na última, teve uma reunião escolar, eu ouvi algumas mães dizendo, porque esse ano em que ela está, já é um ano, a gente sabe que o 5º ano, eles já começam a falar sobre o aparelho reprodutor, e aí a menina e o menino começam a saber o que é uma vagina, o que é um pênis, né? E aí algumas mães estão deixando a cargo da escola, da professora, a ensinar. E aí a professora estava nos alertando e nos advertindo o seguinte, olha, se chegar em casa falando sobre isso, saiba que foi na aula de ciências que a gente começou a abordar. E aí algumas mães, é verdade, falou, mas eu não quis nem tocar no assunto. Quando essa criança chegar em casa perguntando coisas que talvez você ache, ou que talvez de fato não seja ainda a hora e a idade de descobrir, mas se já tem a curiosidade, é momento de falar. Porque essa curiosidade, se não for sanada dentro de casa, não importa para elas, elas vão continuar curiosas. E elas vão continuar perguntando. E a gente não sabe quem vai ser a pessoa que vai definir que é hora delas saberem. E outra coisa, a gente não sabe de que forma e de como essa pessoa entende sobre aquele assunto e de que forma ela vai passar para os nossos filhos. Então, se o teu filho, a tua filha procura em você essas perguntas, as respostas dessas perguntas, é porque eles confiam em nós. Então, se há confiança, não quebre, fale. Sente com ele, fale de uma forma menos vulgar possível, mas explique. Porque quando chegar uma outra conversa diante daquilo ali, ele vai dizer assim, não foi isso que meu pai me disse, não foi isso que minha mãe me ensinou. Quando houver algo fora, algo contrário, ele vai chegar até a nós, mãe, eu ouvi que meu amiguinho falou que é assim, é assado, filha, a mamãe já te ensinou que é assim, não é desse jeito. Esses dias a minha filha viu uma determinada pessoa, mas é filha dele? Aí eu disse, mas eu nem sabia que ele era casado. Aí é uma curiosidade. É hora dela saber que a gente faz filho mesmo sem ter casado? Para mim, eu não queria nem que ela soubesse disso, para nunca dar margem para ela achar que pode. Só que é a nossa realidade, a gente está no mundo, ninguém aqui é ET. A gente vive no mundo, essas coisas acontecem, então quem tem que explicar? Que acontece, mas que é errado, que acontece, mas não é bíblico, que acontece, mas não é o aconselhável, somos nós. E é aproveitar o momento para falar. Então, todas as vezes que houver necessidade de uma conversa como essa, não transmita para outra pessoa essa responsabilidade. Fale você com o seu filho, porque nós saberemos a forma certa de falar. Aí tem filho chegando para o pai para querer tirar curiosidade, e o pai e a mãe falam assim, vai orar. Tira essas coisas da sua cabeça, garoto. É o capeta que está colocando. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nossos filhos veem em nós amizade, referência. Nós também precisamos falar assuntos que nós não gostaríamos de transmitir para eles, mas há necessidade. Nós temos essa responsabilidade.
Então, tudo entra na questão da comunicação. Alguns abusos físicos. Pastor, abusos físicos, sim. Sim. E tem muitos abusos físicos, abusadores e abusadoras. Porque tem mulher que gosta de dar uns tapas no marido, arranhar o marido. Tem mulher. E agora, é verdade. E deixa eu falar uma coisa para você, mulher, que gosta de ser esquentadinha, estressadinha em fazer isso. Porque a imaturidade nos leva a fazer sim. Acontece. Mas todas as vezes que a gente faz isso, a gente está dando ao outro a liberdade de fazer o mesmo. Então, cuidado. Mas os abusadores, pastor, tem muitos que não dão um soco na cara e deixam roxo para ninguém ver, não. Eles puxam o cabelo, porque se arrancar alguns, ninguém nem vai perceber. No caso dele, nem daria se eu quisesse. Eles empurram, puxam o braço, apertam o pulso. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Aí tem os abusos verbais, eu não toco nela, eu não toco nele. Mas a sua fala é abusiva. Não há respeito. Existem casamentos que já deixaram de ser casamento há muito tempo, porque existem agressões na sua fala, xingamentos no meio dessa conversa, pessoas que não se respeitam mais, porque falam de qualquer maneira. E hoje o Espírito Santo está nos trazendo a essa mesa para essa conversa, para resolver essas questões, resolva essas pendências. Se você quiser entrar na terra que o Senhor já te prometeu, resolva essas pendências, peça perdão a Ele, peça perdão a ela, refaça esse caminho de abuso, porque a palavra vai dizer que aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Se você quer misericórdia para a tua casa, para a tua vida, para a tua história, é necessário esse caminho ser refeito para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu ia falar outra coisa, mas para ganharmos tempo, são pais que lançam palavras abusivas para os filhos. Você é um burro, você não vai dar em nada, você não presta para nada, você só me dá desgosto. Olha as palavras que nós temos liberado, palavras abusivas para nossas crianças. Você é um porco, você é uma relaxada, você só faz besteira, desse jeito não vai dar para nada. Você já falou isso para o seu filho alguma vez? Garoto, tu é uma peste. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe aquilo que nós chamamos de crenças limitantes. Existem casos, pastores, já tive casos de pessoas que vieram para se tratar, em que não conseguia compreender por que procrastinavam tanto. Sabiam o que tinham que fazer, mas não conseguia fazer, pastor. Dizia assim, eu sei que eu tenho que ler, eu compro os livros, mas não consigo abrir. Eu quando vou no mercado, pastor, eu sei o que eu tenho que comprar. Chego lá, eu esqueço, volto para casa, quando eu chego lá, eu vi que faltou alguma coisa. Por que eu não faço uma lista? Eu sei que eu preciso fazer a inscrição para o jantar, mas eu vou deixando, quando eu chego para fazer, acabou a vaga. E aí, consulta vem, consulta vai, porque aquilo ali era um sintoma, a gente precisa investigar a causa. E um dia, essa pessoa disse assim, eu não consigo organizar nem o meu guarda-roupa. E aí ela soltou, mas eu sempre ouvi isso. Você é desorganizada, você é relaxada, você é bagunceira, você é esquecida. Essa crença fez com que ela acreditasse nisso.
E isso passou a limitar ela. Para que eu vou avançar se eu sei que eu sou esquecida? Para que eu vou fazer se eu sei que eu sou desorganizada? Aquilo ali ela acreditou, pegou para si, isso agora está limitando ela. Quem nunca ouviu do pai e de uma mãe dizer assim: pessoas que não olham no olho não são confiáveis? Quem nunca ouviu isso? E aí você acreditou. Só que nem todo mundo que não olha no olho é porque não é alguém confiável. Às vezes é alguém tímido. Mas que você está perdendo a oportunidade de se relacionar porque acreditou que alguém que não olha no olho é alguém que não dá para ser confiável. E aí você se limita. Consegue entender? O que a gente precisa é verbalizar dentro das nossas casas. Eu não quero que minha filha acredite que ela é uma relaxada. Então como é que eu tenho que falar, pastora, se ela vive largando tudo por ali? Ensine que ela não pode ser assim. Ensine o que ela tem que fazer. Não comece a taxar ela como aquilo ali, porque ela não é aquilo. Ela está em processo de aprendizado. Ensine, esse é o nosso papel. Pastora, já ensinei, ensine de novo. É isso que Deus faz com a gente. Ou por um acaso, quando Ele fala com você uma só vez, você já faz certinho do jeito que Ele mandou? Não, Ele está sempre nos lembrando aquilo que é necessário ser feito, e é assim que nós precisamos fazer com os nossos filhos dentro das nossas casas. Ensine uma, ensine duas, ensine três, até que ele aprenda, mas não taxe os seus filhos com palavras que você não quer que ele aceite para si. Tenha cuidado. São mulheres ou homens que punem o cônjuge uma vez que errou no passado, que fala que perdoou, mas sempre está jogando a mesma coisa no ventilador. Você é safado, desculpa a palavra chula, você não presta, mas não falou que perdoou? E às vezes, pastora, já passaram-se anos, mas continua aquela acusação, essas palavras que só nutrem falta de amor, desunião. Eu me lembro, no início do nosso namoro, no início do nosso casamento, devido às feridas que a Ellen teve em relacionamentos anteriores, inclusive até viemos falando sobre isso no carro, eu me lembro que as pessoas da igreja onde eu congregava já me chamavam de pastor, mesmo não sendo pastor. Os jovens reconheciam uma autoridade espiritual sobre mim, e às vezes quando eu chegava em casa, ela falava assim: você é igual a qualquer um outro homem, você é safado igual a qualquer um outro. E eu me lembro, irmãos, que aquilo me matava, porque eu falava assim: Senhor, mas eu não tenho feito nada, os de fora vem autoridade, mas dentro da minha casa não há reconhecimento. Foi um ano, irmãos, nutrindo a amargura do meu coração, até que o Espírito Santo me fez entender que aquilo era a ferida dela. Mas o problema é que, e aí não justifica, pessoas feridas continuam ferindo outros. A sua ferida não te dá legalidade para você ferir os da dentro da sua casa. Pare com isso. Só porque talvez você foi abusada, você acha que o seu companheiro vai abusar também seus filhos. Tem que ter vigilância, claro, mas pare de jogar sobre os outros aquilo que um dia te machucou. E aí eu preciso falar, irmãos, cuidado nesse sentido de vigiar, né? Porque, por exemplo, ela é testemunha, eu não tomo banho com a minha filha ou meu filho nu. Ellen está aqui. Eu fui o primeiro a dar banho na Rebeca no chuveiro, mas sempre entrei com uma bermuda ou com calção. Sempre tentei vigiar nesse sentido. E Ellen, fica na porta. Fica na porta. Meu filho é menino, mas o fato de ele ser menino também não quer dizer, porque nós temos vivido tempos difíceis. Talvez você vai falar assim: mas meu pai faz isso comigo. Mas nós temos vivido tempos difíceis. Vigie, cuidado com as palavras e cuidado também com as práticas que nós temos feito, ainda que sejam práticas boas, mas cuidado, a vigilância tem que estar sempre em primeiro lugar.
Então, já que esqueceu, fica de pé, vamos encerrar. Tem sorteio para ter ainda. Que é bom, amor, que deixa aquele gostinho de quero mais. Alguns outros pontos. Tinha tantas coisas, gente, para falar. Mas Deus é bom, Deus é fiel, Ele sabe exatamente o que nós Os homens precisamos guardaram, ouvir. pelo menos, só os homens. Cadê os homens? Levanta a mão para mim. Os homens entenderam o que foi falado? Ah, mulheres, agora levanta a mão assim. Ah, lembrei. Não, calma aí. Ah, mulheres, foi falado, Deus falou que não está, hein? O seu corpo não é mais seu. Entendeu, homens? Estamos juntos, misturados? Lembrei rapidinho, só para a gente fechar. Ele acabou de contar essa experiência que nós vivemos no início do nosso casamento. E como nós iniciamos falando sobre a comunicação, e de fato era assim. Eu demorei 1 ano, quase 2. Nós demoramos. Sim, mas eu para entender o porquê que eu agia daquela forma. Então talvez você age assim em casa até sem saber o porquê. Né? E eu demorei um tempo para perceber que eu agia, ficava já na defensiva, porque se eu me entregar totalmente, quando ele errar comigo eu vou sofrer demais. Não era consciente isso, mas a minha dor me fazia pensar dessa forma e reagir assim. Mas como é importante a gente dialogar, falar, pôr para fora, se fazer ouvir. Porque no dia em que o Renan disse para mim chorando, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Ele saiu do banheiro, ele veio para a sala chorando, a gente tinha acabado de brigar. E ele disse para mim, eu não consigo entender como que as pessoas olham para mim e me enxergam como homem de Deus, e você, a minha esposa, que dorme comigo, que vive comigo, não consegue me ver assim. Aquilo ali para mim foi um divisor de águas. Eu parei, eu pensei, eu falei, é verdade, esse homem nunca me deu motivos para isso. E por que eu estou agindo assim? E aí foi que as coisas começaram a mudar, e eu comecei a compreender onde é que eu precisava de tratamento. Então fale, incomodou, fale, está doendo, fale, mas fale de forma amável. Sabedoria. Com sabedoria e de forma que o outro possa entender aquilo que você está querendo dizer. Porque através dessa fala, através dele pôr para fora aquilo que ele sentia, fez com que eu olhasse para dentro de mim, me percebesse, e a partir daí uma mudança iniciasse na nossa vida e na nossa história. Amém? A ordem de Josué aqui era o seguinte: olha, vocês não vão gritar. A arca do Senhor vai estar ali, mas os sacerdotes vão à frente da arca. A arca era a presença de Deus, mas à frente da presença de Deus vão aqueles que levam essa presença. Ei, esposo, esposa, pai, mãe, a arca ela precisa estar conosco nessas voltas para derrubar a muralha. Sim, a presença de Deus é essencial, ela nunca deve se apartar de nós. Mas você que tem a responsabilidade de carregar essa arca, precisa estar na frente dela. Observe que não era carregando a arca, os sacerdotes deveriam estar à frente, porque quem carregava a arca eram os levitas. A responsabilidade de derrubar essas muralhas é você marchando na frente. Nós temos uma responsabilidade. A presença de Deus é essencial, mas nós precisamos estar andando à frente das nossas famílias.